Olá, meu querido estudante, minha querida estudante, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula de Geografia com o professor Vitor Cardenuto. Hoje nós iniciaremos aí para os alunos dos oitavos anos da Escola Monte Carlo, nós iniciaremos a aula expositiva do período B, tá? Na aula passada, na aula do período A, nós falamos um pouquinho sobre a migração, emigração, imigração, conceituamos ali a questão dos refugiados e também dos deslocados internos. Falamos um pouquinho também do deslocamento populacional que aconteceu ali até o século XV, beleza? Hoje nós vamos dar continuidade nesse assunto. Então o tema da aula de hoje é grandes dispersões humanas e refugiados no mundo atual, beleza? Vamos lá então? Bora! Pessoal, fluxos migratórios do século XV até o século XVIII. Então, vamos entender um pouquinho. No século XV, finalzinho do século XV, lá 1492 mais ou menos, houveram aí muitos avanços técnicos na questão da navegação marítima. E isso proporcionou o que foi chamado do período das grandes navegações. Por que esse período das grandes navegações? Vocês devem ter visto no sétimo ano que até esse período, até o século XV, a navegação que era feita é uma navegação de cabotagem, ou seja, a navegação próxima da costa. Porém, no ano de 1492, Cristóvão Colombo decide, então, mesmo que proibido pela Igreja Católica, mas autorizado pela Rainha Isabel do Reino de Castela, que hoje é a atual Espanha, ele decide, então, empreender uma jornada para alcançar as Índias. Só que ao invés dele fazer o caminho normal que se fazia pelo mar, rodeando ali a costa do continente africano, ele vai navegar no sentido para oeste. Ele acreditava que chegaria nas Índias. Porém, como nós sabemos, ele encontrou o continente americano, ok? Então, esse foi a viagem inaugural, vamos dizer assim, do período das grandes navegações. Beleza, pessoal? Então, esse período que se iniciou no finalzinho do século XV, ele favoreceu os deslocamentos populacionais, porque agora os europeus, né, uma grande parte da população da Europa, né, ela começa a sair para ir em busca de riquezas nessas novas terras que foram encontradas. Então nós temos o deslocamento ali de portugueses, né, no sentido do Brasil, espanhóis para toda a América Latina, ingleses para a região ali dos Estados Unidos, franceses também para a região do Canadá, certo? Então todos esses povos, eles vão se deslocar, povos dessas nacionalidades, uma parte deles vão se deslocar sentido América. E não só a América, né? Também vão se deslocar para partes da Ásia e da África, ok? Então, o que impulsionou esses deslocamentos? O que impulsionou esses fluxos? Naquele momento, nós estávamos saindo do feudalismo, né? Estávamos entrando no capitalismo. O capitalismo era o capitalismo comercial. Então, havia muitas trocas de mercadoria, havia muita venda de mercadoria. Existiam iguarias que eram muito valorizadas. A gente sabe ali o sal, a canela, né, os temperos. Então, essas pessoas, elas saíam da Europa para ir nesses lugares, na América, na África, na Ásia, em busca dessas especiarias para poder enriquecer, fazendo o mercantilismo, ok? Fazendo o comércio, melhor dizendo. Então, nesse período, nós temos um grande fluxo de saída de europeus para a América, para a Ásia e para a África. Porém, nesse período foi também que se iniciou ali a migração forçada de africanos que foram escravizados, principalmente aqui na América, ok? Então nós temos aí esse capítulo muito triste da nossa história. Todos nós sabemos, principalmente nós brasileiros, sabemos o quanto os africanos sofreram com a escravidão aqui no Brasil, ok, pessoal? Então vocês precisam tomar ciência dessas questões. Vamos lá, vamos dar continuidade. Agora, a partir do século XIX, esses fluxos migratórios eles vão ser divididos em 3 períodos, né? Do século XIX até a atualidade, até o século XXI no qual nós estamos. No primeiro período, que foi durante o século XIX e o início do século XX, muitos europeus vão sair da Europa, indo principalmente para a América, em busca de melhores condições de vida, ok?
Então, os Estados Unidos, principalmente ali, tinham um futuro muito promissor, né? Algumas regiões aqui da América Latina, como Brasil, Argentina e tal, receberam grande parte desses europeus que estavam em busca de melhores condições de vida. É como aquilo que nós estudamos na aula passada, os fatores de ordem social, fatores de ordem material, ok? Então essas pessoas estavam em busca de melhoria na qualidade de vida. O segundo período ele vai englobar as duas grandes guerras mundiais, tá, pessoal? Então, a Primeira e a Segunda Guerra, elas foram muito devastadoras para a Europa. E além do desenvolvimento da chegada de grandes regimes autoritários ao poder, o que fez com que as pessoas muitas vezes saíssem dali, ainda antes de serem obrigadas a fazê-lo, né? Elas tinham ali questões políticas, étnicas, muitas vezes. Então, muitas pessoas fugiam do regime do fascismo, muitas pessoas fugiram do nazismo. E depois da Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? A Europa ficou praticamente devastada. Então, as pessoas fugiam dessa devastação, buscando principalmente a América como um novo lugar para se viver, um lugar para recomeçar a vida, tá? E nós temos o terceiro período, que é o período que começou nos anos 60 e 70 e chega até os nossos dias, que é o período dos avanços científicos e tecnológicos, tá, pessoal? O desenvolvimento do avião a jato, né, dos grandes navios e mais velozes. Então, eu até coloquei uma imagem aqui para vocês. O que representa essa imagem? Que o mundo ele foi diminuindo, entre aspas, as distâncias foram se encurtando, tá? Então nós temos hoje a maior facilidade de migrar, porque o mundo ele foi, entre aspas, diminuindo, beleza? Então essa evolução científica ela vai proporcionar um aumento nos fluxos migratórios e até a questão da informação, né? Hoje se sabe, tal país está muito bom para se viver, porque o dólar está valorizado e tal, então a questão da informação também influencia. Vamos lá. Então aqui nós temos as correntes migratórias, né? Esse mapa apresenta aqui as correntes migratórias, não está um mapa com uma grande qualidade, mas nós vemos que as setas verdes, ela vai apresentar aqui os fluxos migratórios de 1830 a 1939, ou seja, século XIX, século XX. A seta azul do século XVI ao século XIX, tá? E a roxa aqui, a vermelhinha, vamos dizer assim, os fluxos migratórios no século XVIII ao XIX, né? De escravos, principalmente aqui de escravos africanos, tá? Ok, pessoal? Agora a questão dos refugiados, né, pessoal? Como nós vimos, refugiados são pessoas que são obrigadas a migrar do seu país por perseguição política, perseguição religiosa. Então, elas não querem fugir dali, elas não querem sair dali, mas elas são obrigadas. Nós tínhamos, em 2016, 22 milhões e meio de pessoas refugiadas no mundo, tá? Da onde vêm esses refugiados? Principalmente da Síria, do Afeganistão e do Iraque. Tá, pessoal? Resultado de guerras, resultado de conflitos étnicos, conflitos políticos dentro desses países, faz com que esses países sejam os maiores refugiados. E aí nós temos no Sudão do Sul e na Somália também, por conflitos internos, nós temos também uma grande porção de refugiados no mundo atual. Aqui nós vemos uma imagem da Síria, da devastação, e aqui nós vemos na fronteira da Síria pessoas tentando se refugiar em outros países. Ok? Deslocados internos. Lembra que nós falamos de deslocados internos na aula passada? Deslocados internos o que são? São pessoas que elas também fogem, né, de conflitos, porém elas não chegam a migrar para outros países. Elas se deslocam da sua região de nascimento para outra região do mesmo país. Então, em 2016, nós tínhamos mais de 40 milhões de deslocados internos no mundo. A maior parte estava na Síria, no Iraque e no Sudão do Sul, tá, pessoal? Por quê? Por causa justamente dos conflitos, das guerras. E aí nós conseguimos ver, né, pessoal, que embora o tempo passe, os homens continuam
caindo nos mesmos erros, ou seja, as pessoas não respeitam a opinião do outro, não sabem conviver com a diferença, e isso provoca as desgraças que nós estamos vendo no mundo atual. Infelizmente, nós temos que aprender a conviver com as diferenças, tá bom, pessoal? Isso é muito importante. O Brasil e os refugiados. Será que no Brasil tem refugiados, né? Em 2016, nós tínhamos 9.552 refugiados no Brasil. O Brasil, ele sempre foi um país um país de braços abertos, vamos dizer assim, para refugiados. Não é um destino preferido dos refugiados, por quê? Porque o Brasil também tem seus problemas sociais, não apresenta uma condição de vida, um IDH muito elevado, mas geralmente nós recebemos aqui refugiados, ok? Então, desses 9.552 refugiados que nós tínhamos em 2016, eles eram de 82 países diferentes, tá bom, pessoal? A maioria dos refugiados que nós temos hoje no Brasil são vindos da Venezuela. Como nós sabemos, a Venezuela passa por uma crise há muitos anos, e por fazer fronteira com o Brasil, e o Brasil ser um dos melhores países da América Latina para se viver, esses venezuelanos eles tentam adentrar do Brasil. Tanto que tem uma imagem aqui mostrando a fronteira, né, da Venezuela com o Brasil, e todas essas pessoas tentando adentrar no Brasil. Ok, pessoal? Aqui tem uma tabela que eu coloquei também na aula expositiva, que mostra, né, que nós recebemos aí uma certa quantidade de refugiados de Angola, da Síria, né, da República Democrática do Congo e do Paquistão, beleza? Então, pessoal, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, qualquer curiosidade que vocês queiram comentar, é só me procurar ali no Discord, beleza? E chamar pra gente trocar aquela ideia maneira, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, um abraço e até a próxima. Fui!